nós começamos nesse momento mais uma edição desse nosso podcast Elas Criam Mundos, um espaço 100% feminino feito para você se conectar com a gente, para você ouvir mulheres de verdade, histórias de mulheres que empreendem, história de mulheres que são referência na nossa sociedade. E talvez, quem sabe, uma história dessas mulheres possa se conectar com você se conectar conosco e a gente criar uma grande comunidade de mulheres que se protegem e que encontram na sua caminhada um motivo para continuar. Eu recebo hoje aqui com muito prazer uma grande amiga, Poliana Santos. Nós nos conhecemos há algum tempo atrás e foi uma amiga que eu nutri. Com muito prazer eu recebo você, Poliana, e fala um pouco mais de você, dá um oi aí para a nossa audiência. Ah, Flávia, é bom falar, né? Tá aqui e falar sobre um tema tão legal. E assim, você foi muito feliz na criação do tema, né? Porque realmente, né, elas criam mundos. Nós criamos. Nós criamos mundos e não é um mundo, são mundos, né? Então, acho que você foi muito feliz, né, nessa Vários escolha. mundos, por quê? Se a gente pensar direitinho, toda a humanidade existe por conta do útero de uma mulher. De uma mulher. Então, a maior parte da raça humana são de mulheres e a outra parte foi a gente que fez. Isso. Então, isso não é normal, isso não pode ser tratado como uma coisa qualquer, sabe? Sim. A gente modela dentro de nós outros seres humanos. Nós, mulheres, temos outras jornadas na vida, principalmente as mulheres que empreendem têm outras jornadas na vida. E, Poli, a gente precisa falar sobre quem é a mulher por trás dos negócios, quem é a mulher por trás daquilo que ela faz. E esse espaço é feito para isso, sabe? Para dar voz a essas mulheres, para que elas possam se expressar na sociedade de uma maneira diferente. Existe uma cultura, ela não é só aqui do Vale do São Francisco, mas é do país inteiro, que as mulheres, para empreender, elas têm, de certa forma, se masculinizar. Isso. E eu costumo me identificar, assim, eu me identifico como uma empreendedora delicadamente forte. Eu não preciso ser forte o tempo todo e não preciso ser delicada o tempo todo. Né? Eu tenho várias Flávias dentro de mim, como você tem várias Polianas dentro de você. Sim. E já aproveitando esse gancho, me diga, em que mundo você vive? Já que a gente está num podcast de Elas Criam Mundos, que mundo Poliana vive? Flávia, falar de Poliana, eu vou começar da origem do meu nome. Né? Muito bom. Então, Poliana, minha mãe era super democrática, né? Então, ela queria... Meu nome era para... Ela fez um sorteio para ver um nome mais legal. E ela tinha um livro, que era um romance em inglês, né? Lembro. E era a história de Poliana. E Poliana era uma órfã, né? Então, ela fazia o jogo do contente. E eu ganhei muitos livros de Poliana na minha vida toda. E ficou muito forte essa história de Poliana, porque ela transformava, ela tinha o jogo do contente, né? Então, ela transformava aquilo que não vem legal para a vida, né, em coisas que são boas para ela. Por exemplo, ela ganhou um par de moletas quando ela esperava uma boneca. E aí, ela ficou feliz por não ter que usar moletas. Então, era muito profundo. Então, eu li em várias fases da minha vida. Li quando criança, li adolescente. E cada vez que eu lia, eu encontrava uma Poliana diferente, né? E eu acho que foi assim na minha vida, né? Quando criança, até me descobri o que eu queria fazer da minha vida. E quando na adolescência eu li de novo, eu disse, eu não quero ser essa Poliana também. Eu quero uma Poliana que ganhe o mundo. Sim. Né? E aí foi assim que começou essa minha busca. Não por ser... Eu acho que era uma coisa que eu não sabia. Assim, eu queria algo que me realizasse. Como pessoa, como profissional, mas como ser humano. E a escolha da minha profissão foi muito pautada nisso. Quando eu fiz o meu primeiro teste vocacional, diziam, você lida bem com comunicação, você pode ser jornalista, você pode ser, fazer marketing, alguma coisa assim. Eu não era isso que eu queria. Mas aí tinha uma coisa que era lidar com pessoas. E aí eu disse, não, é isso. Que desafio que você escolheu, hein?
Mas era aquilo que me encantava. E que me encanta até hoje. Né? Sabe que Então, quando eu olho para você, eu vejo assim uma pessoa poética, romântica, sensível. Você passa isso. sim, Até pela maneira como você fala, o seu tom de voz, o jeito que você fala assim com o rosto assim um pouquinho de lado, assim, passa um mas, né? é Mas, uma coisa mais sábia, mais tranquila. Eu acho que para lidar com pessoas é, realmente tem que ter esse perfil mais acolhedor, mais de acolhedor. compreender o outro, né? E de buscar Isso. no outro, né, o lado bom das coisas, que era o que O Poliana que Poliana fazia. fazia? Então, assim, tem muita Interessante. coisa bacana que eu trouxe para minha vida. Mas também tinha... A gente enfrenta muitas batalhas, né? Como mulher, como profissional. Então, em alguns momentos, esse meu lado mais acolhedor, mais, né, mais suave, ele às vezes prejudicava. Prejudica. Como tudo na vida, Né? né? Tem os Então, dois lados. isso. Então, encontrar esse meio termo foi essa minha jornada, né? Da escolha que eu fiz, mas também de me posicionar como líder, né? Como mulher. Então, eu acredito que a gente cria mundos, né? E os nossos mundos a gente precisa criar. Né? Então, onde eu me encaixo, onde eu vou, o que é que eu consigo aqui. E eu acho que o mais bacana é a representatividade que a gente passa a ter, Isso. né, para Ser as outras referência em mulheres. uma determinada área. Sim, Você sabe que o nome desse podcast é Elas Criam Mundos, e você falou assim, nós criamos. A palavra criar, ela remete à ação, exatamente. sabe? Esse nome Elas Criam Mundos não é por acaso. É que, assim, muitas vezes a gente espera que o mundo crie as oportunidades para a gente. Isso. E não é assim que funciona. Eu acho que o mundo, o universo vai ajudar todo mundo que está aí, todas as mulheres e homens também, né, que vão assistir também esse podcast, que podem, inclusive, olhar para suas mulheres, né, a Sim, partir desse bate-papo, de uma maneira diferente. Precisa de ação. de ação. Então, se você quer criar o mundo ideal para você, você tem que se movimentar, você tem que agir, né? A questão de não ser vítima da sua própria história, porque sim, a gente precisa se acolher num determinado momento, Sim, mas a gente também precisa levantar. precisa. E como o mundo está assim, E a não dá para luta. passar 2 dias se acolhendo, não. Não mesmo. A gente tem que se acolher, cair, levantar rápido. Sim, Porque o mundo também está nessa urgência e a gente tem que acompanhar essa cadência do mundo, né? Mas nessa perspectiva, assim, você disse que se encontrou. Mas antes de você se encontrar, antes da sim. Poliana se encontrar como expert em gente, em pessoas, como é que era antes? Quanto tempo faz isso? Nossa, eu tenho 25 anos, 26 anos de profissão. Então, me descobri na universidade, né? Fazendo. E assim, foi o meu primeiro estágio que me ajudou a definir, que foi em comunidade carente. Você fez faculdade de? Serviço social, foi minha primeira formação. Depois eu fiz gestão em recursos humanos, mas a primeira, meu estágio foi em comunidade lá em Recife. E eu ia para o campo, né? Sim. Então, eu tinha várias comunidades que eu ia por dia. E lá tinham muitas mulheres. Né? Então, a gente falava para as mulheres idosas. Então, era incrível as histórias que elas tinham, né, para contar. Quantas foram o sustentáculo da família. Quantas tiveram que se superar criando seus filhos sozinhas. Naquela época já era assim, né? Há 25 anos. E com todo o preconceito e discriminação que exigia de uma mulher ir à luta sozinha, né? Ela não podia viver algumas coisas da vida. Ela Sim, tinha sim. que ser do lar ou cuidar dos Suprimir filhos. um lado da um vida lado que da vida ainda existia. que existia. E aí foi uma grande lição para mim, porque foram ali que muitos valores meus passaram a ser, não quebrados, mas ressignificados. Sim, perfeito. E aí eu vi o quanto, né, a gente pode, com pouco, ser muito. Então, era essa a missão, né, que elas passaram, e eu aprendi muito nesse momento da minha vida. Foi muito, muito forte para mim, inclusive, porque eram comunidades carentes e que, às vezes, elas não tinham o que dar para os filhos para comer. E essas mulheres iam à luta.
Elas se reuniam, criavam força para conseguir trazer alguma coisa para a comunidade. Você vê que tudo você fala em ação, né? Elas Muita se ação. uniam e traziam coisas para a Traziam comunidade. coisas. Então, sem movimento, E tinha uma área não específica, acontece. Flávia, que eu acho que até hoje eu carrego muito isso, que essa área, ela não tinha saneamento, eram barraquinhos que elas criavam os filhos e elas se mobilizavam para conseguir trazer alguma coisa para a comunidade. E aí passou minha época de estágio, eu fui trabalhar em outras coisas e 5 anos depois eu passo nessa comunidade. E já tinha água, e já tinha luz, né? Ah, minha filha, mulheres no poder, Mulheres. ninguém segura. E assim, me deu um Quando a gente quer fazer, a orgulho, gente né? faz, de verdade. E eu olhava cada uma delas com todas as suas limitações, o quanto elas conseguiram. E isso, para mim, me fortaleceu muito. E é muito bom falar disso nesse momento. Porque foi a base da minha profissão, assim, de saber que as pessoas podem, que elas desenvolvem, que elas E crescem. a gente é forjada a partir das histórias que a gente vai vivendo, né? Cada história que a gente vive, elas vão moldando a gente para o futuro. Sim. Né? E como é bom a gente se ver também em alguns momentos privilegiada. É a política da gratidão conosco mesma, né? Sim. A gente olhar, poxa, tem gente que tem menos que eu. Menos que eu. E estão fazendo. Sim. E às vezes eu sinto isso também. E quando alguma coisa não sai do jeito que eu quero, que eu faço aquele zoom in no problema, zoom out e vejo assim, poxa, minha vida tá boa, eu sinto até um pouquinho de vergonha, Sim. porque eu tô reclamando de barriga cheia, De sabe como é que barriga é? Vem a consciência e diz assim, Flávia, tu tá reclamando de quê? Sim. Eu tive com o Joel J ontem, ele fez um desafio pra gente e eu vou tentar cumprir a semana toda, que é... Ele disse assim, todo mundo vai sair daqui hoje e vai passar 7 dias sem reclamar, sem se queixar, Um grande desafio, né? sem ruminar, Sim. sem ver o que falta. Você vai olhar somente para aquilo que tem. E eu achei um desafio maravilhoso, porque a tendência de quando você recebe um desafio é você ser testado. Né? Então, já fui testada hoje. Eu digo, opa, fiz um compromisso que eu tenho que passar 7 dias sem reclamar. E eu quero levar isso para a minha vida, sabe? O que você está falando aí é muito isso. Quando você consegue aprender com a história dos outros, de mulheres fortes também, que, apesar de tudo, estão levando benefício para a sua sociedade. Sim. Mas em que momento, então, você percebeu que o seu jogo, que a sua arte era... gente, que eram pessoas. Fala um pouquinho, né, do que você faz hoje, sim, inclusive. Sim. Hoje eu atuo, né? Depois, quando eu completei 50 anos, né? Eu disse, não, eu acho que está na hora de mudar esse jogo, né? Então, eu trabalhei 26 anos como CLT. E aí, eu já vinha nesse... Eu acho que tem uma coisa que fica movendo a gente, né? E tinha essa... Um incômodo. Falta... de que isso aqui não tá tão confortável. É como se a gente pudesse contribuir mais. Sim. Então, eu tinha... Esse bichinho veio assim, mobilizando. E aí eu tomei a decisão de empreender. Né? Não foi fácil. Né? Mas eu acredito que essa força e tudo que aconteceu, né, na minha vida, que eu aprendi, né, com essas mulheres, com a história de vida. E foi no momento que eu decidi trabalhar com recursos humanos. Por quê? O serviço social, ele tem um lado muito assistencialista, né? Que era justamente, eu não dou o peixe, mas eu ensino a pescar, mas e depois? Né? Então, com o RH, eu via outras possibilidades, que era justamente conseguir que essas pessoas tivessem uma oportunidade, se desenvolvessem, e aí sim, elas constroem algo. Então, era mais que aquilo, não era só o social, acho que era uma coisa de vida mesmo. Então, cada entrevista que eu fazia de um processo seletivo, eu vi uma possibilidade de crescimento nessa pessoa. Então, foi essa chave que fez com que eu percebesse que eu podia contribuir mais. Sabe? E há quanto tempo você tem empresa?
Há pouquíssimo Diz tempo. o nome da tua né? A minha empresa. empresa é a Foco, Sim. que demorou para chegar nesse nome, mas eu passei 3 anos, assim, pensando o que é que eu queria, e hoje é uma consultoria, né, de gente e gestão. Eu falo de gente porque são Tem pessoas... Instagram? A Tem Foco? Instagram, né, Foco RH. Faz o jabá aí, Ah, diz logo. Diz o Instagram. Então, a Foco, ela surgiu justamente, Flávia, desse incômodo, né? De que eu posso fazer mais. Então, eu não estaria só dentro de uma empresa. Eu poderia E tem as limitações, trabalhar né? com Quando a várias gente é empresas. CLT, Muito. eu já contei essa minha história aqui também em um outro podcast, que o que me levou a empreender foi não conseguir saber que eu tinha um talento Sim. e não conseguir tomar as decisões que eu precisava tomar para que as coisas andassem melhor. Isso. Quando você é funcionário, você tem um líder, né? Você tem que seguir aquelas regras. Você não pode fazer do seu jeito, porque cada empresa tem um protocolo, um processo. Às vezes nem tem, né? Nenhuma coisa nem outra. E aí você fica querendo melhorar aquele processo. Já era a minha arte, aquilo ali já era a minha arte. Eu sabia fazer melhor, mas eu não conseguia passar para as minhas lideranças o que podia melhorar. Então, eu ficava fazendo o errado, sendo que eu sabia fazer o certo. O certo. Então, surgiu desse incômodo de ter talento e dizer assim, eu bati nesse teto aqui, daqui eu não subo mais. Sim. E eu preciso entregar uma coisa a mais para o mundo. Né? E aí você está há quanto tempo? Um ano? Um ano. Um ano. Você Exatamente sabe um ano. que você está num período assim, bem interessante. Por quê? Porque você se formou em assistente social, depois você fez uma outra formação. Isso, em RH. E trabalhou muito tempo como CLT. Sim. Então, o que é que eu costumo dizer? Que você foi preparada como eu fui preparada para nós sermos excelentes operacionais. Né? Então, a gente estudou técnicas, ferramentas, a gente desenvolveu algumas habilidades, mas administrativamente, como gerir uma empresa... O próprio negócio, né? A gente está trocando... Eu fiz muito isso. Trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? Consertar o avião em pleno voo e eu consertando, sabe? Errei bastante. E hoje, Poli, tem outras possibilidades das novas empreendedoras errarem menos. Sim. Por quê? Na época que eu comecei a empreender, não existia essa coisa de mentoria. Isso. Existiam muitos livros, mas assim, a gente vivia numa corrida dos ratos tão absurda de pagar boleto, de trabalhar, que a gente nem pensava em ler um livro que pudesse ajudar. Quanto tempo, Flávia? 13 anos. 13 anos. Então, errei bastante. Errei, mas eu acredito que hoje, a minha cabeça, eu não preciso errar. Eu só preciso pegar na mão de quem veio antes, que pode me dizer o caminho certo e me dar velocidade. Sim. Hoje existem essas conexões que antes não existiam. Então, graças a Deus que existe. E o convite que eu lhe faço, inclusive, que você também já entendeu isso, porque você já está em movimento, procurando tribos, conexões, network, é de se aproximar dessas pessoas, sabe? Dessas pessoas que já têm mais anos de estrada, porque podem encurtar o teu caminho e fazer você errar menos. Errar, a gente vai errar, eu erro até hoje. Sim, né? sim. Uma empresa que fatura 50 mil é diferente da gestão de 100 mil, é diferente da de meio milhão e por aí vai. Então, subir um degrau, a gente vai errar. Sim. Mas hoje é bom e que tem outras conexões. E aí, o que foi que eu fiz? Eu escrevi um livro contando essa minha história para ajudar pessoas que eu não consigo alcançar. Então, dentro daquele livro, é como se você estivesse tomando um café comigo e eu conto um monte de coisas que deu errada na minha vida. Que legal. E como eu fiz para dar certo. Eu não cheguei no fundo do poço, mas eu senti o cheiro bem de perto. Eu até disse isso a Joel, quando eu fui entregar o livro a ele. Eu digo, olha, isso aqui é um botão vermelho que o empreendedor
pode apertar e se salvar rapidamente de alguma coisa. Sim. Dá para ler num voo doméstico. De 2, 3 horas você lê o livro. Sim. Porque é para ser útil rápido. Né? E, então, não tem só esse livro, tem vários livros que podem ajudar. Que podem ajudar. Tem várias pessoas que você pode se conectar. E esse espaço é para isso também. Sabe? É para a gente criar uma grande comunidade de mulheres que podem se ajudar, que podem se proteger. Nós vamos ter encontros presenciais com todas as mulheres que passaram aqui, com as que querem entrar, né, nesse movimento, para a gente poder se ajudar, para a gente poder se acolher, para a gente poder crescer junto. Eu acho que a proposta sua, né, principalmente da gente falar como mulher, não só como profissional, como empreendedora, mas o que tem por trás, né, Flávia? O que da mulher que acorda às 5h30 da manhã, né, que cuida do filho, que leva para a escola e que chega à noite e você diz, nossa, cumpri tudo, não, né? E ainda tem mais gabaritei, coisa. Não, mas está tudo bem, fiz bem. o que deu. Isso. Eu queria falar sobre isso também. E é bom falar sobre isso, né? Porque é falar da gente, né? Porque todo mundo pensa que a gente tem uma capa de Mulher Maravilha, né? Nossa, que dá conta de tudo. Querem nos dar uma roupa de Mulher Maravilha ou de guerreira, que eu não quero. Eu não quero esse título. Porque quando as pessoas dizem que a gente é guerreira, o guerreiro e a Mulher Maravilha é fácil ela fazer o que ela faz. Nossa. E pra gente não é. Não. Então eu não quero ser guerreira, não quero ser Mulher Maravilha. Mas a gente precisa falar como é a vida real de uma mulher que empreende. E você, Poli, para além disso, né, que aí a nossa audiência não sabe ainda, mas Poliana Santos é mamãe. Sim. Né, de um menino de 7 aninhos. 7 anos. Então, quando você engravidou, você tinha quantos anos? Eu tinha 44 anos. 44. Veja, o desafio. Para além de toda essa história de empreender, veio uma criança que é considerada uma mãe tardia, né? Uma gestação tardia. Uma gestação tardia. Já é de alto risco. Para a sociedade, disso. Né? Sim. Né? Por conta da... Eu também, eu tive aos 38. Sim. E já era considerada ali uma gravidez de risco, porque era o primeiro filho, né? E aos 38. Pois é. E foi um desafio para mim também, porque, meu Deus, eu só tenho 38 anos, já é de risco, que é absurdo. A gente sempre acha tão... Nosso corpo envelhece, mas nossa alma sempre é jovem. E eu acho que é isso, né? Eu fui mãe, mas eu não me considerava tarde para mim, porque era o tempo que tinha que chegar. Isso. Né? E foi o tempo que eu esperei, então foi muito bacana. Como é que foi? Me conta. Que momento da sua vida ele chegou? Eu preciso falar disso também, porque... aconteceu o seguinte, Flávia, eu tive que abrir mão de uma etapa profissional para tentar engravidar. Então, isso foi uma escolha muito forte para mim, né? Porque eu sempre quis ser mãe. Então, eu acho que essa coisa da profissão Você só tem ele, então. Só tenho ele. Eu também só tenho uma. Então, queria conhecer esse amor. E é muito bom, né? Porque é muito pleno. Então, é muito completo, né? Para quem... E eu que esperei tanto, batalhei tanto para isso. Então, quando eu estava no melhor momento profissional, né, eu tinha acabado de ser promovida, e aí eu parei, olhei no espelho, sabe aquele momento que você olha e diz, olha, Poliana tem vários papéis, né, de profissional, de irmã, de filha, de esposa, e cadê a mãe? Né? Então, começou isso aos 32 anos, mais ou menos. Eu disse, então, vou liberar agora. E aí fui tentando, 34, 35, nada. E aí eu disse, opa. E aí aos 36, eu tive que dizer, opa, qual a escolha que eu vou fazer? Vamos tentar o tratamento. E aí eu fui tentar tratamento para engravidar. E isso paralelo. E isso crescendo profissionalmente, estudando e tal. Até aí estava tudo bem. Quando chegou nos 40, né? Eu já estava tentando há um tempo, eu disse, não. A médica disse, ou você para a tua rotina ou você não vai conseguir. Porque existe... Aí eu fui tentar fertilização, tentei inseminação, não consegui, fui tentar fertilização. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia cumprir as etapas do tratamento. Mas eu fiquei com uma dúvida agora. Ela pediu para você parar por quê? O que era que tinha na tua rotina que atrapalhava? Quando eu estava
Eu trabalhava na época na empresa e eu tinha 3 unidades na empresa para eu cuidar. Então, tinha que ir para Recife. Não tinha tratamento aqui, né? No Vale. Sim. Então, eu tinha que ir para Recife. Fui para Salvador, fui para Recife. E todas elas diziam a mesma coisa. Ou você para aqui, né? Porque você tem que começar, amanhã você está aqui. E aí eu dizia, não, eu tenho que voltar porque eu tenho uma entrega para fazer do trabalho. E aí ficou nisso. Até que chegou um dia desse espelho e disse, não, né? Agora você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que se priorizar agora. Vai ter que se priorizar. E foi muito difícil tomar essa decisão. Porque era... A própria empresa dizia, mas agora que a gente te promoveu, você vai cair fora, né? E aí vinha um sentimento de cobrança culpa, uma também. autocobrança, por que eu estou fazendo isso? Mas eu fui muito firme, né? E eu acho que foi aí que eu descobri o quanto a gente pode, né? E era mais um mundo para se criar, porque meu mundo profissional eu já tinha criado. Você deu um passo de fé aí, de coragem, De né? coragem. E quando eu decidi, né, e por coincidência do destino, quando eu estava no processo, consegui a fertilização e tal, veio a Zika. E aí suspendeu todo o processo de fertilização no Brasil todo. E aí eu estava desempregada, né? Sem Então você conseguir pediu engravidar. demissão mesmo. O Pedi passo demissão. de coragem foi pedir Pedi demissão. Nossa, muito corajosa aí, viu? Pedi demissão e Um com exemplo. o valor da minha rescisão, né, que eles foram bem generosos comigo, e eu, com o valor da minha rescisão, eu consegui fazer o tratamento, né? E esse tratamento parou. E aí eu disse, e agora? Volto para o mercado do trabalho, continuo. Então, foram muitas noites de choro, foram muitas noites, né, me perguntando, opa, onde está a profissional, onde está a mulher que quer ser mãe? Então, foi muito, muito conflito, né? Até que eu disse, eu vou continuar. E aí eu voltei para o mercado de trabalho, até esperar passar o período, tentei por 3 vezes, não consegui. Então, muita frustração, muita dor. E aí eu dizia, não, mas dentro de mim tinha uma força muito grande que me respondia que eu ia conseguir, de uma forma ou de outra, porque eu queria. E isso era muito forte, muito latente em mim. Eu precisava dessa realização. Eu disse, então, não vai ser por vias biológicas, mas eu vou adotar. E aí, eu me preparei para isso, convencer o companheiro a querer isso também não foi fácil, não foi nada fácil. Imagino. Como é que eu vou criar um filho dos outros? Né? Então, convencer, mostrar, isso durou 2 anos, até ir para a fila da adoção. E aí, quando a gente foi para a fila, eu lembro bem desse dia que disse, tem alguém aqui conhecido que está vendo a gente? Eu disse, sim, mas é uma escolha nossa, não interessa quem está vendo, né? E essa era a nossa realização, um filho que a gente está buscando. Né? E seja ele, se não vem, né, pelas vias naturais, ele vem com amor. Isso. E aí eu entrei na fila da adoção. Com 6 meses eles chamaram, né, para reforçar que tinham encontrado, né, um perfil parecido. Depois chamaram para dizer que não tinha, que não ia dar certo, que não deu certo. Tudo bem, a gente continuou. E de repente, né, eu fui fazer uns exames ginecológicos e aí a ginecologista olhou e disse: tua progesterona está alta, alguma coisa está aqui que não está legal. Vamos fazer alguns exames. E aí eu fiz os exames. Quando eu cheguei em casa, deixei os exames, nem olhei. Quando eu fui organizar para levar para a médica, e o beta era positivo. Então, foi um momento muito único, assim, né? Porque eu gritei, chorei, liguei gritando para minha irmã, ela não entendia nada. Então, foi um momento, assim, sabe aquela coisa que diz, nossa, eu consegui. Eu consegui. E aí veio, eu já estava com 3 meses de gestação. E o mais incrível é que eu tenho trombofilia, então eu precisava tomar anticoagulante desde o início, né? E com 3 meses eu já estava ali, comecei a tomar e tal. E todos, eu ia para as médicas, diziam, você, é uma gravidez de risco, você não pode fazer isso, talvez você não amamente, talvez isso. Sim. Eu tive uma gravidez super tranquila, trabalhei até a última semana, né? E amamentei Rafa até os 2 anos. Assim, eu consigo. A mente da gente, né? Sustenta tudo. Sustenta tudo. Então, além de ser realizador, eu quebrei muitos paradigmas, né? E muitos preconceitos que existiam, inclusive.
na gravidez tardia, né? O seu filho pode nascer com problema, seu filho... Mas essa força e a fé me dizia que não. A maioria das pessoas, elas focam mais na negatividade, o que pode acontecer de ruim. Sim, né? sim. Tipo, e se der errado? Mas por que você não pensa se der certo? E se der certo? Né? Poxa, essa história foi muito linda. Que bom que você contou aqui. Eu não sabia de nada disso. Sim. Sabia que você tinha um filho, mas não sabia de toda essa história por trás desse filho que Sim. você tem e desse seu desejo de ser mãe. Deve ter muitas mulheres aí que podem estar assistindo a gente agora, ouvindo a gente agora, né? Que tem esse mesmo sonho, esse mesmo Sim. desejo. Então, gente, não desiste, não. A gente não tem como a gente não se emocionar, porque eu acho que a mulher tem essa força de criar. De criar mesmo. Né? Então, acreditar que é possível foi um grande desafio. Né? E voltar ao mercado de trabalho foi outro desafio. Porque você quer aquilo que você conseguiu, você quer cuidar. Você quer proteger, você quer estar do lado. Mas a gente precisa também de outros papéis, né? E aí eu acho que foi Nós somos várias. Várias. Né? Precisamos alimentar todas essas várias mulheres para a gente poder ser feliz e ser realizada, né? E se orgulhar da gente. Se orgulhar da gente. Porque você já tinha vários talentos, você já era reconhecida como autoridade, mas faltava a Poliana mãe. Sim. Né? E que bom que você conseguiu, Poli, que bom que você conseguiu, sabe? Sim. Sei também, porque eu também sou mãe, e sei do desafio que deve ter sido você deixar seu filho pequeno ainda para ir trabalhar, achar que ele não ia conseguir ficar sem você, Sim. mas quer saber da verdade? A gente é que não consegue ficar sem eles. É tão difícil você ficar ali dormindo junto com ele, daqui a pouco ele quer sair, né? Você precisa cortar esse laço, Sim. colocar a criança para dormir no quarto dele. Mas você não quer, porque é tão gostoso estar ali perto. Né? Hoje, Poli, como é que você faz? Depois de 7 anos, né? 7 anos. Como é a sua vida, a sua rotina com uma criança? Ainda ele te cobra? Sim. O que é que existe aí de... O que é que você precisou, por exemplo? Porque você queria ser mãe, queria muito ser mãe. Você conseguiu. Mas hoje, o que é que você precisa abrir mão de estar com ele para alimentar esse outro lado seu que você precisou deixar de lado por um tempo? E eu acho que a vontade de empreender também partiu dessa vontade de estar com ele, né? De ter mais tempo, mais flexibilidade para estar com ele. Mas eu preciso falar, Flávia, que o mais legal foi quando eu cheguei no trabalho, depois de 4 meses de licença, né? Metade de férias, voltar com ele amamentando. O primeiro dia de trabalho foi muito difícil, chorei muito. Mas olha que bacana, eu consegui, né? Então, ele conseguiu pegar uma madeirinha, mamava quando eu chegava e tal. E aí, no trabalho, muitas mães chegavam para mim para dizer, Poli, eu não vou conseguir voltar. Né? E aí eu contava a minha história. E aí elas diziam, nossa, se você conseguiu, eu consigo. Né? E aí isso foi muito bom, usar a nossa história, quando a gente usa a nossa história para que outras mulheres também, né, tenham essa referência. Se isso é possível, se ela conseguiu, né, se ela empreende, se ela tem um negócio, se ela cresceu o negócio dela como você. Né? Então, olha quantas a gente começa a ser essa representatividade. Referência e inspiração. Inspiração. Né? E esse lugar é exatamente para isso. Né? Então, essa força que vem, como eu te disse, Flávia, eu acordo 5h30 da manhã, porque eu tenho que deixar tudo pronto, porque depois veio o fim da relação, né? E se descobrir só como mãe, foi numa pandemia, foi muita coisa que aconteceu, mas a gente se reinventa. Né? Então, essa capacidade de a gente criar esses mundos nossos, né? Porque eu acordo às 5h30, levo para a escola, vou para o trabalho, agora que eu tenho meu negócio, eu vou prospectar, eu vou fazer, né, N coisas que a gente precisa para estar ali no mercado de trabalho.
Mas eu volto para casa, né, com uma sensação muito bacana de que eu estou fazendo ele crescer, de que ele está vendo também a mãe dele ir à luta e buscar, assim como o pai dele também é uma referência, mas o quanto isso nos instiga e a gente passa a ser, além de mulher, a gente também faz e desenvolve os nossos filhos para serem pessoas do bem, cidadãos do bem. Então, olha quanta coisa que a gente, né, esse mundinho dele, eu espero contribuir da melhor forma, mais positiva e verdadeira possível para ele. E que sorte a dele, hein? Ah, Ter uma mãezona assim. E eu também tenho um filho. Você sabe que os filhos, eles não fazem o que a gente manda, né? Eles repetem o que a gente faz. O que a gente faz. E eu tenho certeza que o seu filho será um homem de bem, porque ele é muito bem criado por você. Ah, eu espero. Essa história que você contou aí, um pedaço, um fragmento da sua história, que eu sei que teve muito mais coisas que você passou, que você precisou abrir mão, né, para ser quem você é hoje, para empreender, para você alimentar esses outros papéis que você tem. E é uma história realmente muito inspiradora. Então, quem olha para a Poliana Santos, essa autoridade, expert em pessoas, não tem nem o que falar sobre o que ela entrega às pessoas que contratam os serviços dela, não sabe a história que existe da sensibilidade da mulher, de tudo que você faz aí nos bastidores para a sua vida dar certo, né? Então, são pessoas, são mulheres por trás de... São pessoas comuns, mulheres comuns fazendo coisas extraordinárias. Isso é que é criar o próprio mundo, sabe? Isso é que é avançar apesar de todas as adversidades e não parar por causa de... Então, eu queria realmente deixar aí essa mensagem, né, para as mulheres que, por acaso, estejam aí querendo desistir de algum sonho. Olha, se teu sonho for grande, se tua vontade vier de um lugar profundo, você vai conseguir. Muitos obstáculos vão aparecer, a gente tropeça num monte de coisas, mas se a sua vontade for firme, ninguém derruba uma mulher altamente determinada, né? Um ser humano altamente determinado. Então, fica essa mensagem para você. E, Paulo, eu quero te fazer um pequeno desafio agora. Tá. Mas eu queria que você, se você pudesse agora, deixar uma mensagem para todas as mulheres do mundo. Sim. Todas as mulheres do mundo vão te ouvir. E elas vão te compreender. Tá. E elas vão fazer aquilo que você disser. O que é que você poderia dizer para essas mulheres? Assim, todas elas vão te ouvir. Todas as mulheres do mundo precisam saber disso, de tal verdade. Qual verdade seria? Acho que é para aquela câmera ali, né? Tá. Para cada mulher, ai, nossa, são inúmeras, né? São milhões de mulheres no mundo. A força que a gente tem para mudar perspectivas, né? Então, ter um sonho, acreditar num sonho, não desistir dele, por mais adversidades, por mais, acho que trincheiras que a vida tem, mas que a gente possa acreditar na força interior. Eu acho que a mulher tem essa força de mover e de criar mundos. Mas não desistir, sabe? Mesmo que alguém não seja, te limite, mas a mulher tem um papel na sociedade e no mundo de fazer as coisas do bem, sabe? Então, criar filhos do bem, né? Ações do bem, mobilizar mulheres e outras mulheres, porque o mundo que está aí, ele vai melhorar se a gente quiser. E eu acho que a mulher que a gente gera um serzinho, né? Ou adota, da forma que for, mas é acreditar nessa possibilidade do bem, sabe? De que o mundo precisa ser melhor em vários aspectos. Mas eu acho que a mulher carrega isso, os homens também, mas eu acho que a mulher ela tem esse papel, sabe? De transformar. Então, é acreditar que é possível. Perfeito. Poliana Santos, eu queria lhe agradecer por você ter aceitado o convite. Foi muito bom conhecer um pouco mais de você. Sim. É interessante como existem várias camadas, né?
por baixo de nós mulheres, e foi muito bom conhecer mais uma delas. Viu? Seja sempre bem-vinda, vou te chamar de novo lá na frente. Sim. Esse espaço é seu. Inclusive, eu quero deixar isso assim bem claro, que esse espaço, nesse momento, nós estamos chamando mulheres, né, Sim. que a gente conhece, que a gente tem contato, que eu tenho contato, mas eu vou deixar um QR Code, né, aqui, para que as mulheres que eu ainda não conheço tenham a possibilidade de preencher esse forms e contar aqui a sua história, falar um pouco de você, falar o que é que você faz, como você chegou onde você está. E quem sabe você vai sentar aqui nessa cadeira e poder falar para o mundo como foi que você chegou até aqui. Então, vai lá no QR Code e conta a tua história. Eu quero convidar vocês, né, a partir de agora, para assistir esse nosso episódio com Poliana Santos, uma expert que entende de gente, que entende de pessoas, que entende de gente e gestão. Conhecer um pouquinho da Poliana, que existe por trás de tudo que ela entrega, uma mulher forte, uma mulher determinada, extraordinária, com uma história linda. E eu espero que você fique com a gente colada aqui nesse podcast. Espero você.